Amém, queridos? A palavra que o Senhor desde ontem colocou no meu coração está em Gênesis 2, Vinícius. Está em Gênesis 3, 31 para diante. E Gênesis 2 até o 3 também. Amém? Então, dos de Gênesis 3, 31 até Gênesis 2, 3. Gênesis 1, né? Gênesis 1 até 31 e Gênesis 2 até 3. Eu quero ler com você. Amém? Glórias a Deus. Graças a Deus. Pode ler comigo, você que quer. Lá no comecinho da Bíblia, 2, diz assim, ó. E viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom. E foi a tarde e a manhã e o dia sexto. Assim os céus e a terra e todo o seu exército foram acabados. E havendo Deus acabado no dia sétimo a sua obra que tinha feito, descansou no sétimo dia e toda a sua obra que tinha feito. Vamos ler de novo, Vinícius? E viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom. Presta atenção, irmãos. Não era bom, era muito bom. Olha que coisa tremenda. É você poder olhar como Deus para a sua vida e falar: Senhor, que coisa, como meu dia hoje foi bom. Eu só plantei amor, eu servi, eu procurei ser sensato, usar de empatia. Nós precisamos aprender com Deus. Irmãos, eu vou ler, eu preciso que isso fique fixado e memorizado em nós. Deus, irmãos, quando Ele veio criar o ser humano, Ele veio trazer problema para ele. Porque na verdade Deus vivia o seu universo de anjos em paz, sendo glorificado. Mas o Senhor então decidiu que Ele queria algo mais. Ele arriscou. Quando Ele criou o homem e criou a sua disjuntora, e bem sabemos que o Senhor por um momento se irou e destruiu tudo que havia criado. Mas antes do homem, irmãos, tudo que Deus criou, Ele olhou e viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom. E foi a tarde, a manhã e o dia sexto. Ou seja, Deus criou todas as coisas em uma semana, em 7 dias. E Ele criou com a palavra dizendo: haja luz, haja separação da porção seca e molhada, haja animais, haja. Tudo que Deus criou foi com a palavra. Olha o amor de Deus por você. Ele disse: agora criamos ao homem. Quando nós falamos de homem, nós falamos da raça humana. Não estamos falando de sexo feminino ou masculino, estamos falando da raça humana. Criaremos o homem, a tua imagem e a nossa imagem e semelhança. Então nós somos alguém muito privilegiado para Deus, porque Ele nos criou por própria vontade, imagem e semelhança dEle. Olha, irmãos, que privilégio. Olha quão importante você é, amados. Quão importância nós temos que dar para as nossas vidas. Porque do contrário disso, não há nada mais valioso do que eu e você. Vinícius, não tem um produto mais caro do que a obra, a nossa matéria-prima. Qual é a nossa matéria-prima? Barro, pó, terra. É o produto mais caro do mundo. E o povo vive se matando, correndo atrás de ouro, prata, dinheiro. Claro que isso é necessário. Mas há um processo, há um tempo. Isso aí é automático. Tudo aquilo que nós fazemos, Deus não é injusto. Temos colheita. Se nós plantamos boas sementes, se nós fomos
preocupados em fazer o bem, claro que nós vamos receber o bem. Deus não é injusto, amados. Então, presta bem atenção. Sendo, irmãos, se aqui alguém tiver, hoje, meio-dia, uma sacola de dinheiro, aqui dentro, em cima da mesa, essa pessoa consegue se alimentar, irmãos? Não, ninguém come dinheiro. E se você tiver uma fazenda todinha com chão de ouro, você vive? Não, não. Você não vai ter água, você não vai ter alimento, você não vai poder plantar nada. Olha que tremendo. Agora, se você não tiver nada, mas tiver uma terra frutífera, você vai passar fome? Se você não tiver R$1, você vai passar fome? Porque tem coisa que nasce até sozinho da terra que alimenta o homem. Tem muitas coisas, irmãos, que nascem só porque os pássaros trabalham e semeiam. E você come. Se você entrar numa floresta, você é capaz de sobreviver, porque você não plantou, mas você vai encontrar ali algo que vai te alimentar. Por que vai te alimentar? Porque é terra, é o maior produto do universo, do mundo. Terra. Por isso que Deus não nos criou de ouro. Por isso que Deus não nos criou de gesso, de madeira. Deus nos criou de terra, porque somos árvores, somos terras frutíferas. Por isso que nós não podemos usar a nossa vida de qualquer maneira. Por isso que nós não podemos andar e viver de qualquer maneira. Você é aonde Deus planta os projetos e os sonhos dele. Se você é árvore plantada à beira de um ribeiro, querido, tem fruto na estação certa para você. Aceita o Senhor no teu coração, na sua vida, porque o Senhor é a dimensão de tudo que vai acontecer conosco. Ele é o limite, e para Deus não há limite. Então, se Ele é o limite, nós não temos limite, irmãos. Sonham, criam, sejam, ousam, porque o plano de Deus é tremendo, Rosa, para mim, para você, para cada um de nós, irmãos. Preste atenção. E ali aquela fazenda, aquele homem é pobrezinho. Nos olhos dos outros, ele é pobre. Muitas vezes descalço, né? O índio vive lá na terra dele. O que ele tem? A terra. E eles vivem e são felizes na terra. Porque a terra nasce e sustenta, irmãos. A terra, ela dá alimento. A terra, ela dá base para você morar. A terra, ela dá estabilidade para você colher, criar uma galinha, um animal. E em cima do ouro, irmãos, se você for tão milionário, mas tão milionário, que a sua terra for toda de ouro, Valdice, isso te ajuda? Não, irmãos, não. Porque se for tudo de ouro, ninguém quer comprar ouro de você, porque todos, a terra seria de ouro. Quem queria ouro? Então nós temos que entender que a minha maior riqueza está em nós. A maior matéria-prima Deus usou em nós. Por isso que nós, a cada dia, precisamos olhar o nosso ontem. Aí eu preciso ver. E viu Deus que tudo quanto tinha feito, eis que era muito bom. E não era bom, irmãos, era muito bom. Presta atenção. Eu quero que cada um de vocês faça uma reflexão. O seu dia de ontem, se você analisar ele, qual a palavra que você daria? Eu falhei? Eu poderia ser melhor? Eu não tive sabedoria? Ou você diria, não, meu dia foi bom. Ou muito bom. Será que você não praticou nada desnecessário que não precisaria? Será que você não tocou em nada que não poderia? Será que você não falou nada no teu pensamento ou coração, que ainda que não saia uma palavra da nossa boca, Deus já ouviu, e os olhos dele estão em todos os lugares? Será que como Deus viu ontem o dia da Lília? Lília, minha serva Lília, eu vi o dia dela e foi bom. Ou será que Deus disse assim, o dia da minha serva foi muito bom. Não houve iniquidade, não houve prática, oportunismo, mentira.
Será, irmãos? Como será que nós podemos analisar o nosso ontem? Como será que nós podemos preparar o nosso hoje, irmãos? Como será que o nosso coração está? Será que nós estamos azedo, amargo, maquinando? Será, irmãos? Será que Deus está olhando e falando: misericórdia da Maria, misericórdia, olha como está minha serva, olha como está o coração dela, olha como está a vida dela. Amém, gente? Então nós precisamos fazer essa autoanálise. Irmãos, tudo não é perfeito. Não, nós temos uma busca incansável por alguém perfeito. Mas se você olhar para você, Silvestre, eu olhar para mim, nós somos perfeitos? Não, irmãos. Como é que Deus vai trazer alguém perfeito para um imperfeito? Porque não existe o perfeito. Deus não busca nem em mim, nem em você a perfeição. Deus busca justiça. O que é justiça? O que dói em um, dói no outro. A palavra que você fala que magoa o outro, magoa você também. Aquilo que você toma de outro indevidamente, ou de oportunismo, algo assim, nada acrescenta para mim nem para você. Então nós precisamos entender: quem é de Deus é de Deus. Quem é de Deus não tem segunda linha, irmãos, é primeira linha. É sim, não. É estarmos na verdade, é estarmos na justiça, é estarmos querendo a eternidade, porque muitas vezes nós estamos querendo a eternidade, irmão, mas a nossa atitude não condiz. Muitas vezes nós estamos na igreja, mas a nossa atitude fora da igreja não condiz. E a pessoa acha que a igreja vai salvar. A pessoa acha que a igreja vai mudar. Não, a igreja não muda. Quem muda sou eu para Deus. Independente de eu estar dentro ou fora da igreja, irmãos. E nós precisamos entender que nós precisamos ser formatados o nosso caráter. Nós precisamos ser reiniciados. Nós precisamos, em nome do Senhor Jesus, ser moldados, mudados pelo caráter de Deus, pelo Espírito Santo, amados. Para que a nossa vida passe a surtir efeito. Para que a nossa vida passe a ser melhor para nós. Então, em nome de Jesus, que nós venhamos nesta manhã meditar. Que nós venhamos entender, irmãos, que as coisas não mudam. Quem muda são pessoas. A Lília era de tal maneira. Chegou um dia que eu conheci a Cristo e eu entendi que o mundo não ia mudar para mim. Eu precisaria mudar para o mundo. Porque o que eu queria não estava no mundo, estava em Deus. Então eu teria que fazer mudanças bruscas na minha vida para que eu alcançasse o que eu queria. Porque o mundo jamais me daria. Mas sim, Deus liberaria no mundo para mim algo poderoso. Irmãos, as bênçãos são liberadas por Deus. E o que destrava as nossas bênçãos com Deus são a nossa santidade. São a nossa justiça. Elas é a chave que destrava as nossas bênçãos com Deus. As bênçãos são liberadas através da nossa conduta com Deus. Porque, irmãos, nós não merecemos nada. Mas o Senhor acrescenta em nós, quando Ele encontra justiça, quando Ele encontra um coração sadio, que Ele fala: eu vou abençoar o Bruno, porque o Bruno vai abençoar o João. O reino de Deus é pessoas. Nós precisamos estar aptos a perdoar, a arrepender-se e a procurar, irmãos. Porque muitas vezes nós temos uma indiferença com algo, com alguém. Eu não vou lá porque foi o Bruno. Não, irmãos, vai até o Bruno. Resolva seu problema. Isso não vai fazer bem para o Bruno. Vai desacorrentar a sua vida. Vai quebrar as amarras na sua vida. Então é muito importante nós quebrarmos o orgulho. É muito importante nós quebrarmos a soberba. Sair dessa situação do eu sou, eu posso, eu sou eu. Só tem o eu sou. Esse sim, eu sou e pode tudo. Nós somos dependentes um do outro. Principalmente, em primeiro lugar, de Deus e um do outro, irmãos. Uma andorinha sozinha não faz verão. Por mais dinheiro que você tiver na vida,
por mais estabilidade financeira que você tiver na vida, você precisa de alguém. Dinheiro não faz felicidade dentro da solidão, irmãos. E muitas pessoas têm dinheiro e vivem só por causa da arrogância, da soberba, da ilusão que a vida financeira traz felicidade. A vida financeira ela complementa, mas a felicidade está em Deus. E nós conquistamos, abrimos a chave através da nossa justiça, da nossa empatia, do nosso bom senso, do amor que liberamos um para o outro. Então, queridos irmãos, que nesta manhã nós ficamos com esta palavra, que nesta manhã, assim como Deus fez uma análise, que nós venhamos fazer esse análise. Olha bem, e viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que não era bom, era muito bom. E foi a tarde e a manhã e o dia sexto. Assim os céus e a terra e todo o seu exército foram acabados. E havendo Deus acabado no dia sétimo a sua obra que tinha feito, descansou de toda a sua obra que tinha feito. Você sabe o que muitas vezes nós não alcançamos, irmãos? Você sabia que muitas vezes antes de construir, antes de ter ação, nós queremos descansar? Você sabia que muitas vezes nós queremos conquistar, mas nós não lutamos com o ideal de conquista? Vinícius, eu quero conseguir algo, mas eu descanso antes. Observa que Deus nos ensina. Ele descansou depois que ele havia criado tudo, olhou para trás e viu, está muito bom, agora eu posso descansar. Muitas vezes nós fazemos as coisas mal feitas de qualquer jeito e vamos descansar. Não voltamos para fazer uma análise e olhar lá da porta e dizer, não, essa cadeira está torta, isso aqui não está bom, isso não está bom. Vou de novo mexer aqui. Isso está bom ou muito bom, irmãos. Nós precisamos entender que tem princípio para o vencedor. O vencedor não é vencedor porque ele faz. O vencedor é vencedor porque ele faz com excelência. Porque ele faz bem feito, irmãos. Ele faz com excelência, ele faz bem feito. Então que nessa manhã nós possamos olhar para a nossa volta, olhar para nós, fazer uma análise, irmãos. De que maneira nós temos conduzido as nossas vidas. De que forma nós temos vivido. Dentro do teu coração, o que você tem guardado aí, que você ainda não jogou fora. Que esse passado, esse costume, ainda tem te atrasado com Deus. No seu ministério, na sua evolução com Deus. Olha para dentro de você, amado. Olha para a sua mente. Aonde ela está focada? Ainda nas coisas mundanas, nas ilusões, nas delícias do pecado. Você está disposto a pagar o preço da justiça para entrar no céu? Abrir mão da sua própria vontade, que não é fácil, mas é necessário, porque nós gostamos de muitas coisas que não prestam. Nós gostamos de coisas e pessoas que não valem a pena, irmãos. Nós precisamos entender que Deus tem o melhor para nós. E é Ele que tem a direção, a rota para chegar ao sucesso, para continuar a sermos vencedor. E se eu me encontro numa condição de derrota, mais do que nunca, irmãos, eu preciso mudar a rota, eu preciso sair dessa posição, andar na contramão do inferno, para que eu alcance mérito em Deus, para que Deus veja verdade e justiça em mim, para que as bênçãos do Senhor possam começar a ser liberadas em nós. Quem está entendendo, igreja? Quem recebe essa palavra na sua vida? Então nessa manhã nós não estamos reunidos aqui para falar de mim e de você, mas sim de alguém que muda a nossa história, que mudou a história de muita gente, mudou a história daqueles homens, muda a história da tua casa, da tua família, muda o teu pensamento, muda o teu coração, muda a tua vida, irmãos. Então em nome de Jesus, que nessa manhã você receba esta palavra. Você que está aqui, você que está aí em casa, receba essa palavra. Receba, medita nela. Gênesis 2. Será que se você fizer um memorando, uma planilha da tua vida até agora, será que você vai olhar que as coisas que você vem fazendo é boa ou muito boa?
Ou será que você está tentando burlar? Será que você está tentando enganar pessoas? Mãe, pai, esposa, marido? Como é que você tem conduzido sua vida? Achando que engana alguém? Achando que na trapaça, no erro você está ganhando? Não, querido. O ganho está na justiça. O ganho está na verdade. Porque só de você ter sua consciência tranquila é o maior ganho que nós temos. É você não ter, porque o inimigo, ele nos leva a praticar e ele mesmo nos leva a nos acusar. Agora eu tenho vergonha de estar diante dos irmãos porque eu sujei as minhas vestes. Ei, mas o Senhor, ele está aí para perdoar, disposto a perdoar, te dar uma nova oportunidade para recomeçar. Viva na verdade na tua casa, marido e mulher, pais e filhos. Viva na verdade na tua casa, avós e netos, famílias, ou de coração, ou de sangue. Viva na verdade. Busca Deus para essa direção. E é isso que eu peço para cada um de nós, em nome de Jesus. Amém, amados? Que Deus abençoe a todos. Um domingo de paz, um almoço em família. Amém? Glórias a Deus. Aplaude o Senhor Jesus. Aleluia.